coisas que o Senhor ministrou no meu coração lá. Quero pedir a gentileza que você abra sua Bíblia em Atos 16:16. Teve lugares que nós entrávamos que não tinha como não chorar. Tamanha era a dificuldade do ambiente, do que o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo passaram juntos naquele lugar. Era muito forte realmente saber que você vai entender durante essa palavra. Essa mensagem tem por título nessa noite: a constância na presença e a convicção do propósito. Repita comigo: a constância na presença e a convicção do propósito. Atos 16:16, a Bíblia diz o seguinte: e aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e que nos mostram o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno no nome de Jesus Cristo, saia dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e a Silas e arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de darem muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus. E outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e todas as correntes foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono, vendo as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo e prostrando-se diante de Paulo e Silas. E os conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e todos os que estavam à sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus, com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados enviaram os sargentos, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, saí e ide em paz. Mas Paulo disse: eles nos açoitaram publicamente sem condenação, apesar de sermos romanos, nos lançaram na prisão. E agora eles querem nos lançar fora secretamente? De forma alguma, mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui. E os sargentos comunicaram estas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eram cidadãos romanos.
Então eles vieram pedir-lhes desculpas, e tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia, e quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor ecoe nas nossas vidas, Senhor. Eu não sei a necessidade de cada um aqui dentro, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, do nosso interior. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Para que você entenda um pouquinho o contexto do que está acontecendo aqui. Então, o apóstolo Paulo, no final do capítulo 15, início do capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que ele tentava ir ministrar em alguns lugares na Ásia, e o Espírito não permitia que ele fosse, até que ele chega em uma cidade chamada Troade. Em Troade, Paulo tem uma visão à noite, a visão do varão macedônio, e o varão macedônio dizia para ele: passa a Macedônia e ajude-nos. Então o apóstolo Paulo entendeu que o Senhor estava dizendo que ele deveria ir para a Grécia, para a Macedônia. Então neste lugar é fundada a primeira igreja em solo europeu, a igreja que está em Filipos. Ali você vai ver a história que ele batiza Lídia, a primeira cristã em solo europeu que foi batizada. E nesse lugar Paulo então parte de Troade, passa pela ilha de Samotrácia e chega em Neápolis. Chegando em Neápolis, Paulo desembarca no porto de Neápolis, vai a pé para a cidade de Filipos, e aqui começa a história que nós estamos ministrando nessa noite. Neste lugar, Paulo e Silas, todos os dias, diga todos os dias, além de ministrar, Paulo e Silas iam à praça da cidade, a fim de orar e adorar a Deus. Uma das coisas que eu começo aprendendo, que independentemente se você está fazendo a obra de Deus ou não, você precisa continuar orando. Existe muita gente que confunde trabalhar com Deus com conversar com Deus. São coisas diferentes. Eu comecei a entender essas coisas vendo o ambiente e entendendo que muitas vezes nós, estamos tão envolvidos com o trabalho, com o serviço, que acabamos nos esquecendo da intimidade, da constância na presença, do relacionamento com Deus. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, não para resgatar o serviço do homem, mas para resgatar o relacionamento com o homem. E muitas vezes nós estamos confundindo, frequentando o culto de domingo à noite, chamando isso de relacionamento. Entenda que isso faz parte do relacionamento. Isso faz parte do caminho para o relacionamento, mas não é a totalidade dele. E nós acabamos limitando a nossa vida com Deus em uma experiência de 2 horas de um domingo à noite. Como pode termos a oportunidade de, como Paulo diz à igreja de Corintos, de sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes na presença do Senhor, e mesmo assim nos contentamos com 2 horas apenas. Muitos de nós muitas vezes nós cantamos, mas eu quero mais, mais de ti, Senhor. E de verdade, tem louvores hoje que são tão lindos, como esse que eu tenho dado exemplo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas será que gastar a vida para o Senhor se resume a 2 horas no culto de domingo à noite? A um culto de quinta-feira, a uma visita em uma célula?
Então Paulo, ele estava ali fazendo a obra do Senhor, mas em determinado momento, ele tirava e ia para a praça, a fim de orar e adorar o Senhor. Nós precisamos, em um determinado momento da nossa agenda, parar tudo que estamos fazendo, para nos conectar de fato com a presença de Deus. Em um relacionamento profundo de intimidade com Ele. Sabe, eu fico pensando a respeito de profecia, e eu escutei algo nessa viagem. O pastor Luiz Hermínio falou algo muito forte, e é realmente algo que é sobre a minha vida também. As profecias mais intensas que eu vivo na minha vida não foram profetizadas por outro, foram profetizadas por mim mesmo, em um secreto, num quarto de oração, no espelho muitas vezes, aqui na igreja com o joelho dobrado, em um momento de louvor e adoração, eu mesmo profetizando sobre a minha casa e sobre a minha vida. Uma viagem como essa, gente, eu cheguei na igreja morando na rua. Uma viagem como essa não foi profetizado por outros, foi profetizado por nós. Nós falamos sobre nós mesmos, nós vamos viver coisas intensas na presença do Senhor, mas isso vem de intimidade, de relacionamento. Eu faço tantas coisas, gente, empresa, igreja, família, mas em um determinado momento da agenda nós paramos tudo que nós estamos fazendo e vamos para a oração, vamos para a adoração, vamos para a palavra. Para quê? Para entender o propósito de Deus para as nossas vidas, para ter discernimento de tempo e de modo, para saber qual é o passo que nós devemos dar agora, se para a esquerda ou se para a direita, se temos que parar ou se temos que prosseguir. Mas tem muita gente que não sabe o que fazer, porque não escuta mais a voz do Senhor, aleluia. E o apóstolo Paulo, então, neste lugar, em meio a uma viagem missionária, ele tirava o tempo determinado que era para a oração, para a adoração, para o louvor. E isso é muito importante, porque daqui a pouco, na cidade de Filipos, uma jovem começa a seguir Paulo e dizer o seguinte: esses homens são homens de Deus, eles anunciam o caminho da salvação. Isso era uma verdade ou não era? Claro que era uma verdade sobre Paulo. Se fosse alguém de repente como nós, que não consegue discernir muito, ia ficar animado com o elogio. Uau! Até a jovem já sabe que eu sou um homem de Deus. Talvez se fosse eu, essa menina já me conhecia. Aí, ó, meu Deus. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou perturbado. Por quê? Porque ele discerniu que o Espírito que estava profetizando não era o Espírito de Deus. Você conhece a história de Balaão na Bíblia? Balaão nunca errou uma profecia. Você sabia disso ou não? Balaão nunca errou uma profecia. Porém, em Apocalipse você vai ver que o Senhor, ele condena aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Por quê? Porque a doutrina de Balaão fala a respeito daqueles que profetizam por causa de dinheiro. Profetizam por causa de um pagamento. Então nem tudo que está profetizando está falando da parte de Deus. Só que somente quem é conectado com a voz do Espírito Santo consegue discernir quando é Ele falando e quando não. Tem gente que chega para mim: pastor, Deus falou comigo que é para mim mudar de igreja. Por quê? Deus, o que o pastor acha? Primeiro, que se a irmã fala que Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa ao contrário? Irmã, se Deus
Lô, fique à vontade. Quem sou eu para falar o contrário? Mas será que foi Deus mesmo? O pastor fala isso porque não quer que ninguém saia da igreja. Não, eu falo isso porque eu quero que você aprenda a discernir os espíritos que estão ministrando sobre a tua vida. Com isso você não deixa qualquer um orar por você e colocar a mão sobre a tua cabeça. Esses homens tinham tudo para parar, olhar para aquela menina, ora por nós. Você está falando uma verdade, você não nos conhecia, mas o apóstolo Paulo não. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, perturbado, para e repreende o espírito que está sobre a menina. E ela fica liberta na hora. E sabe o que acontece? O lucro dos senhores de Filipos cai por terra. Acabou-se a esperança do lucro deles. Tem gente que quer andar com alguém que carrega um espírito só na esperança do lucro, seja o espírito de Deus ou não. Tem gente que quer andar com um pastor por causa da esperança do lucro. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando agora. Por que o apóstolo Paulo conhecia que a voz não era de Deus? Porque ele conhecia a voz de Deus. Porque ele era constante na presença. E quem é constante na presença tem convicção do propósito. Quem é constante na presença não precisa de bajulador. Quem é constante na presença não precisa que ninguém fique afirmando a vida dele o tempo todo. Ai, pastor, como você é bonito. Ai, pastor, como você prega bem. Ai, pastor, eu não preciso disso. Eu tenho convicção do propósito de Deus da minha vida. E com essa convicção, tem dia que você vai sair do culto falando assim: o pastor pegou pesado hoje. Tem dia que você vai sair daqui feliz comigo, mas tem dia que você vai sair daqui querendo pegar no meu pescoço, falar: ah, pastor. E eu gosto quando você sai assim. Por que, pastor, você gosta? Porque aí quer dizer que a palavra entrou e começou a mexer dentro de você. Começou a tirar do lugar aquilo que estava tapando, sabe, aquilo que estava acobertando algumas sujeiras que de fato precisam ser vistas, para que então elas saiam para fora. Mas isso é necessário que exista a convicção do propósito. Quando você vem em um culto como esse, muitas vezes do culto você vai sair flutuando, mas muitas delas você vai sair chorando. Só quem tem convicção do propósito volta no culto que vem. E amanhã está orando de novo, e depois está buscando de novo, e depois está buscando de novo. Só que para ter convicção no propósito é necessário ter constância na presença. Não é constância na obra, não é constância apenas no culto, não é constância apenas na célula, não, é constância na presença. Sabe por quê? Sabe o que acontece nesse momento? Paulo é levado então para a praça da cidade por aqueles senhores da menina que perderam os seus lucros. Paulo é açoitado 39 vezes, 40 menos uma. Sabe por quê? Porque nenhum homem aguentava os 40 açoites. Além de ser açoitado, Paulo e Silas são levados à prisão interior. Prisão interior, nós tivemos nesse lugar, nós vimos o que era. Filipos. Eles acharam, irmãos, eles escavaram e acharam a prisão interior na cidade arqueológica de Filipos. Era uma prisão debaixo da terra. Não se via luz, não se tinha ar. E Paulo estava neste lugar com Silas ainda com as pernas amarradas e um tronco. Só que perto da meia-noite, olha o que a Bíblia diz.
Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. Sabe o que dizia no começo do texto? E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída. Aconteceu tudo isso, eles estão presos. O que eles estão fazendo enquanto presos? Porque mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Mudou a circunstância, mas não mudou o propósito. Tem gente que infelizmente muda conforme o ambiente que está. Muda conforme as pessoas que estão à sua volta. Esquece do propósito conforme o ambiente que está inserido. Pergunto a você, Paulo com 40 açoites menos um, irmão. Paulo estava com as costas inteiras rasgadas. A Bíblia diz que depois que o carcereiro se converte, ele leva Paulo para curar as suas feridas. Então Paulo, nesse lugar, perto da meia-noite, olhou para Silas. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o que nós fazemos sempre. Vamos continuar fazendo. Mas a circunstância mudou, mas a gente continua fazendo igual. Então puxa uma aí. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Daqui a pouco a Bíblia diz que houve repentinamente um terremoto. Seria uma catástrofe natural se só as portas tivessem aberto. Catástrofe natural. Mas a Bíblia diz que as cadeias, as correntes também se abriram. Aqui eu aprendo algo muito poderoso. Por quê, pastor? Porque neste momento da história, o carcereiro acorda, desembainha sua espada a fim de se suicidar. Paulo grita: não te faça nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. Quando as cadeias se abrem, quando as correntes se quebram, naturalmente, o que aqueles prisioneiros deveriam ter feito? Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não fomos chamados para ser fugitivos, nós somos chamados para ser libertos. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que é fugitivo de um problema, mas nunca foi liberto dele. Às vezes sim, é necessário mudar um ambiente, mudar de bairro, mudar de casa por causa de um problema que você viveu, de repente por causa de uma dependência química. Eu fiz isso na minha história. Mas eu aprendi que o Senhor não me chamou para ser fugitivo de um problema, mas sim liberto dele. Tem muita gente, e isso funciona como perdão, inclusive. Sabe, o perdão é algo tão legal, gente, que nós tivemos o privilégio nessa viagem de estar com uma guia local da Grécia, a Sílvia. Ela é uma natural grega da ilha de Creta. Então foi interessante porque ela começava no ônibus, ela começava a ensinar a gente sobre algumas etimologias de algumas palavras gregas. E sabe, ela falou sobre o perdão. E eu achei algo tão interessante, que perdão é sinhoro em grego. Sinhoro. Sinhoro. O que é sinhoro? Sim é acrescentar, horos é espaço. Perdoar significa acrescentar espaço de novo para alguém que tinha perdido. Meu Deus do céu.
Só que muitas vezes a gente vive como um fugitivo e não é liberto de uma situação que aconteceu na nossa vida. Paulo podia sair, mas não, eu não nasci para ser fugitivo. Eu nasci para ser liberto. Sabe por que eu saio? Eu não vou sair agora com a porta aberta, porque nunca foi essa cadeia que me segurou. Eu quero perguntar a você nessa noite: você é fugitivo do problema ou você é liberto dele? O Senhor não te chamou para viver uma vida agora escondida de tudo. Em um momento da viagem, nós visitamos os mosteiros em um lugar chamado Meteora. 95% da Grécia é ortodoxa. E isso também é um resultado do apóstolo Paulo ter saído aquele dia da ilha de Troade e chegado na Grécia. E os ortodoxos, então, eles, há muitos anos atrás, criaram alguns mosteiros nesse lugar chamado 600 metros de rocha. E os monges fizeram os mosteiros em cima da rocha. Hoje, como é um patrimônio da Unesco, como é uma das 7 maravilhas do mundo, você consegue chegar de carro ou de ônibus. Mas quando os monges fizeram os mosteiros, eram escalando, levando material lá para cima. Só que os monges fizeram o mosteiro a fim de se isolar do mundo, para viver uma vida consagrada a Deus. Só que uma das coisas, o conceito é muito bonito. A realidade bíblica é que o Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. E não tem como se esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas se coloca no velador para iluminar toda a casa. Deus não te chamou para se esconder de nada. Deus te chamou para iluminar essa terra. Só que para isso você não pode ser um fugitivo, você precisa ser um liberto. Aí aqueles homens, de alguma forma, mandam os sargentos ir avisar o carcereiro que libertassem Paulo. Paulo então nesse momento diz: não vou sair daqui, porque eles açoitaram um cidadão romano. Para você que não sabe, Paulo era um cidadão romano. Por que o Senhor escolheu Paulo para pregar na Europa, para pregar em alguns países? Porque Paulo era judeu, Saulo. Mas Paulo também era naturalizado romano. E ele também, como era de Tarso, conhecia a cultura grega. Por isso que Paulo tinha livre acesso a todos esses lugares. Por isso o Senhor o chamou. Então Paulo diz o seguinte: não vou sair daqui não. Eles venham me tirar porque eles me açoitaram publicamente. Só que eu sou um cidadão romano. Eles ficaram apavorados em Filipos porque Paulo era um cidadão romano e eles não sabiam. Que nessa época a Grécia era dominada pelo Império Romano. Então como os gregos então açoitaram o romano? Não pode. E aí então Paulo fala: eu não vou sair, eles precisam vir aqui. Eu quero pedido formal de desculpa. Eles nos açoitaram publicamente, e eu quero um pedido público de desculpas. Mas aqui o Senhor me ensina algo tão poderoso aqui, porque normalmente nós temos pressa de resolver algumas coisas que só se resolvem com o processo. Está entendendo o que eu estou dizendo agora? Se fosse eu nessa hora, meu irmão, que chamar os caras para vir me libertar. Estou liberado? Fechou? Valeu, Deus abençoe, rapazes, estamos juntos aí. Boa prisão para vocês que ficam. Estou acelerando, valeu? Até mais.
Mas Paulo não. Paulo sabe que existem algumas coisas que não podem ser feitas com pressa, mas é necessário que de fato se viva o processo. O Senhor está fazendo você voltar em alguns lugares para viver processos que você desistiu de viver quando já deveria ter vivido. Uma das coisas que eu aprendi, sabe o que é? Que o problema que eu não resolvo hoje, eu encontro amanhã. Isso é muito forte mesmo. Só que a gente tem pressa e não deixa o Senhor construir em nós aquilo que de fato precisa ser construído. Aqueles homens, eles terminam, eles pedem desculpas e eles enviam Paulo daquela cidade. A palavra apóstolo significa enviado. E Paulo, nesse lugar, ele não podia sair como um fugitivo, como alguém que foi liberto secretamente na calada da noite. Ele precisava ser enviado para que o ministério desse fosse próspero na próxima cidade. Mas às vezes a gente não espera Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. E queremos de repente acelerar algumas coisas. E pensa bem comigo. Às vezes tudo está conspirando a favor. As portas estão abertas. Você já tem a palavra. Está livre, pode ir embora. Está tudo certo. Mas somente quem tem convicção do propósito de Deus na sua vida consegue fazer mais do que apenas aquilo que funciona. Consegue fazer aquilo que de fato é o certo. E o que é o certo? Não se mover até que Deus te envie. Tem muita gente se movendo, mesmo através das portas são abertas, das portas que estão abertas, mas sem esperar o envio de Deus sobre as suas vidas. Eu aprendo em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, quando Adão e Eva pecam, eles se envergonharam de Deus. E disseram para o Senhor: Senhor, nós fugimos de Ti porque estávamos nus e tivemos vergonha. E o Senhor diz: quem disse que vocês estavam nus? O que o Senhor está dizendo para Adão é: quem vocês estão ouvindo agora? Por que vocês pararam de me ouvir e começaram a ouvir a outro? Só que nesse dia, a Bíblia diz que Deus, aquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, que é onipotente, que é onipresente, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares, Ele procura por Adão: Adão, onde estás? Agora, será que um Deus que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares, que pode todas as coisas, não sabia onde Adão estava? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Mas qual é a lição aqui? Que Deus não procura Adão onde Adão estava. Deus procura Adão onde Deus o tinha deixado, que é diferente. Quando chegar a tua vez, meu irmão, Deus não vai te procurar no lugar que você está. Ele vai te procurar no lugar aonde Ele te deixou, que é diferente. As portas estavam abertas. A palavra Paulo já tinha. Mas o Senhor ainda não tinha dito: vai. Está conseguindo entender isso, irmão? Mais uma coisa que eu aprendi com Paulo lá, que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Paulo sai daqui de Filipos, ele vai para Tessalônica. São 162 quilômetros de a pé.
Paulo prega em Tessalônica a alguns judeus que estavam na sinagoga. Ali Paulo, ele sofre também uma perseguição dos judeus naquele lugar. Engraçado que Paulo, na Europa, não era perseguido pelos gentios, ele era perseguido pelos judeus que estavam lá. Então Paulo, ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia. Nós fizemos todo esse caminho. Ele prega aos bereanos, aqueles que examinavam as escrituras. De Bereia, Paulo desce, vai a Dios, pega no porto uma embarcação e vai para Atenas. Lá em Atenas, Paulo encontra um lugar de muita idolatria. Muita idolatria. E Paulo prega no Areópago, uma pedra. Paulo tinha 5 minutos para falar. Em Atos 17 você vê esse discurso. E você lendo esse discurso dá exatamente 5 minutos de leitura, porque é exatamente o tempo que cada homem tinha para falar no Areópago. E Paulo fala lá. Só que Paulo sai dessa cidade extremamente frustrado. Por quê? Porque era um lugar tão idólatra que não recebeu a mensagem. E você vê que Paulo não escreve nenhuma carta aos atenienses de Atenas. Mas Paulo em Atenas não foi açoitado. Paulo em Atenas não foi perseguido. Paulo discutiu com os estoicos e os epicureus, os filósofos da época. Mas ele escreve uma das cartas mais carinhosas de todo o Novo Testamento, a carta aos Filipenses. Mas como assim, pastor? Em Atenas ele não apanhou, em Filipos ele apanhou e foi preso. Por que ele escreve com amor a Filipos, mas não escreve a Atenas? Porque Paulo nunca se preocupou com a rejeição à sua pessoa. O que ele não podia aceitar era que rejeitassem a mensagem que ele carregava. E sabe, muitas vezes nós se ofendemos com as pessoas porque elas não gostam de nós. Ai, porque não gosta de mim. Ai, porque falou mal de mim. Ah, bobagem, irmão. Bobagem. Se você tem convicção do seu propósito, o que te incomoda é não cumpri-lo. O que te incomoda é não cumpri-lo. E às vezes vão ter pessoas que vão te perseguir, e a perseguição vai te aproximar mais ainda do propósito de Deus. Você vai sair de repente de uma comunidade e vai para algum contexto, e você vai falar assim para a tua família: olha, eu não vou mais nesse tipo de festa, tá? Eu vou para a igreja hoje à noite. Nossa, mas agora só quer saber de igreja, e você vai sofrer esse tipo de perseguição. Nesses momentos você vai pensar dentro de si, você não precisa ofender ninguém, mas você vai pensar dentro de si: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel e no dia certo me recompensará. Aleluia, eu sei com quem eu ando. Isso é convicção de propósito, mas só é convicto de propósito quem é constante na presença. Isso é muito forte para mim, porque eu queria encerrar falando novamente sobre isso. Mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. A oração que era feita na praça agora estava sendo feita na cadeia. A oração que é feita no domingo à noite da igreja precisa ser feita na segunda em casa. Precisa ser feita na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Mas pastor, você não conhece o ambiente que eu vivo. Não importa o ambiente que você vive, quando você é convicto do que Deus tem na tua vida. Aquele lugar em Filipos era uma prisão. Mas quando Paulo chegou naquele lugar, Paulo e Silas,
o lugar se transformou em um culto. Porque não é o ambiente que me molda e me transforma, mas sou eu que transformo o ambiente em que eu estou. Ai, pastor, eu vou sair do emprego que eu estou. Por quê, minha irmã? Por quê, meu irmão? Ah, eu sou o único crente naquele lugar. Então a única luz que está acesa quer apagar. Pastor, eu vou sair porque aquele ambiente me contamina. Se existe um ambiente que te contamina no trabalho, é porque você precisa converter um pouquinho mais. Porque você foi chamado em Cristo para transformar o ambiente que você está. Por quê? Porque você carrega a glória de Deus na sua vida. A Grécia era politeísta. O que era poli? Poli é muitos. Teístas, deuses. A Grécia adorava muitos deuses. Hoje, de certa forma, ortodoxos, mas eles se dizem cristão. O ortodoxo é muito parecido com a igreja católica. Tem algumas diferenças só na liturgia e em algumas coisas que eles creem que é um pouquinho diferente. Mas hoje 95% da Grécia se diz cristão. Porque um homem entendeu o propósito de Deus na sua vida e não permitiu que a circunstância difícil roubasse ele desse lugar. Ai, pastor, eu também sou assim. Meu irmão, às vezes você não consegue se manter convicto quando você bate o enguinho na quina da cama. Eu estou falando de uma convicção real. De uma convicção que te impulsiona da cama na segunda de manhã. Que você levanta, que às vezes tem conta para pagar, irmão. Que a situação está difícil, financeira. Que você está assim enfrentando algumas provas, que tem alguém enfermo na família. Mas essa convicção te impulsiona, ela te empurra para fora da cama na segunda de manhã e você diz: uau, é mais uma semana que começou, aleluia, vamos para cima, vai dar tudo certo. Por quê? Porque não é por mim que eu estou fazendo, é no nome de Jesus. Vai se colocando de pé comigo.